Os novos convertidos certamente possuem inúmeras dificuldades no seu processo de adaptação à igreja e no conhecimento ao Evangelho. Esses que já passaram pela jornada de visitantes e tornaram-se membros novos ainda estão dando seus primeiros passos na vida cristã. E isso pode ser um grande desafio. Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. Eu sou Braulio Lima, novo convertido, e estou aqui com o nosso segundo vídeo aqui no canal Itapo Artes para conversar com você, novo decidido. Você que está enfrentando aí essa nova jornada, você que é uma nova pessoa, um novo ser humano, um novo homem que está aí nessa caminhada cristã. E a gente, como eu falei lá no primeiro vídeo que está aqui à disposição no nosso canal, não tenho muita experiência, não tenho um ano ainda de convertido, eu faço um ano no mês de março de 2024 e no alto dos meus 58 anos de idade, eu procuro seguir os passos de meu pai, que faleceu com 93 anos de idade dentro do Evangelho cristão. Gosto de pesquisar, sou dedicado ao Evangelho, procuro estar sempre buscando respostas na Bíblia Sagrada. Eu costumo, com a minha esposa, ler o Evangelho na Bíblia Sagrada e sou uma pessoa que estou sempre atrás de respostas. Pergunto e também estou atrás de respostas. E gosto de conversar com aqueles cristãos mais antigos em busca destas respostas que eu estou falando. Assim tem que ser o novo convertido. E hoje eu vou me direcionar a você de novo, a você novo convertido. Apesar da gente, como novo decidido, ter um ânimo e uma paixão tão intensa e contagiante pelo Evangelho, também estamos propensos a rapidamente nos decepcionar, nos fechar e até mesmo abandonar o início da nossa caminhada com Deus. Isso porque ainda não temos uma base completamente alicerçada. Dessa forma, cabe aos irmãos mais velhos procurarem aqueles irmãos novos decididos e nos auxiliar a percorrer essa jornada e tornar ela menos dificultosa. Hoje eu vou me dirigir a vocês novos convertidos, aos irmãos novos convertidos e falar sobre as principais dificuldades que nós novos convertidos temos. Eu enumerei 6 dessas dificuldades. Vamos a elas? Primeiramente, é essencial que o novo decidido busque sempre ajuda com os irmãos mais velhos dentro do Evangelho. É importante que tenha alguém realmente maduro na fé, com sabedoria para saber lidar com os dilemas do novo convertido, que são muitos, de forma a deixar tudo bem claro e não confundi-lo ainda mais. Por isso, procure selecionar com sabedoria os seus irmãos, até mesmo dentro da igreja. É interessante também que você, além dessa ajuda, você, igual eu falei lá no vídeo número 1, você frequente a escola bíblica dominical, você frequente o culto doutrinário, você converse com diáconos, você converse com presbíteros, investindo no Evangelho, investindo na sua salvação. Porque eu falo que mesmo dentro da igreja, você tem que ser seletivo e saber quem vocês estão procurando. Nós que somos novos decididos, a gente precisa ter naqueles irmãos mais antigos, digamos assim, um tipo de exemplo. Sabemos que tem irmãos antigos que são aquele tipo que eu falo brincando, são os IF, né? Os irmãos fujão. Aqueles irmãos que não andam sempre, não andam com frequência na igreja, vai uma vez ou nunca. Tem irmãos que só... Isso é em todas as igrejas. Tem irmãos que comparecem lá só no dia da Santa Ceia. Tem irmãos que vai, durante o mês, vai 2, 3 cultos. Então, esses irmãos, não é interessante que o novo decidido, o novo convertido,
ele esteja buscando nesse irmão alguma explicação. Certamente esses irmãos novos decididos, eles vão ser inocentemente persuadidos a acharem que isso é normal. E não é normal. Eu costumo dizer, inclusive em minhas orações, que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, não é interessante que o cristão, que o irmão, ele vá na igreja quando ele tem uma disponibilidade para ir para a igreja. Não, se eu tiver uma folga domingo, eu vou para a igreja. Então, não é interessante isso, né? A igreja, né, os cultos, você cultuar a Deus tem que ser prioridade, a não ser em casos extremos. Tem casos que não dá. Se você trabalha naquele horário daquele culto, obviamente, né, que você não tem como ir àquele culto. Mas tem gente que não vai por qualquer causa e acaba não indo cultuar o Senhor. Então não estou aqui para julgar. Estou me dirigindo aos novos convertidos, aos novos decididos, que não siga como exemplo esses irmãos. Se você é evangélico, se você tem aquela igreja que você segue, por que priorizar outras coisas? E por que encaminhar também um novo decidido nesse caminho? É de extrema necessidade a gente falar aqui no nosso vídeo Graça e Paz que o cristão, ele não precisa querer vencer os seus pecados sozinho. E é por conta disso que o discipulado é tão necessário nessa fase. Além disso, uma coisa muito importante, principalmente para você, o novo convertido, é o devocional. Um tempo só com Deus. Cultive um relacionamento íntimo e constante com o Senhor Jesus. E aprendendo que, uma vez que Ele nos lavou com o seu sangue, estamos livres de toda a condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos 8. Assim, o passado dos novos convertidos também se torna uma dificuldade e a condenação passa a percorrer os pensamentos deles. Contudo, nós sabemos que a transformação de comportamento e a mudança de mentalidade é um processo contínuo e que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 8,16. Nessa perspectiva, o que nós, novos convertidos, podemos fazer é o que eu já acabei de falar. Ter sede da Bíblia Sagrada e sempre estar frequentando os cultos evangélicos. Outra dificuldade dos novos convertidos é entender as falhas dos líderes e porquê das suas tribulações. Muitos novos convertidos pensam que seus líderes, enquanto cristãos experientes e maduros, são exemplares em todas as suas condutas e que nunca irão falhar. Agora pensem comigo, se até os membros que já estão há muito tempo dentro da igreja ficam escandalizados e se decepcionam com os líderes e até mesmo com a igreja quando estes falham, imagine os novos convertidos. Sabemos que qualquer ser humano está propício a errar, mas é necessário que tenhamos um cuidado ainda maior com os novos convertidos, para que eles não generalizem a situação e criem algum tipo de bloqueio e parem de ir para a congregação ou até mesmo, às vezes, trocam de igreja. Às vezes, trocam até de religião. Neste tópico, agora a gente vai falar sobre as Escrituras. Entender as Escrituras. Uma das dificuldades mais frequentes entre os novos convertidos é entender o Evangelho. Você já se deparou com a seguinte frase: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo quase nada do que está escrito. A linguagem da Bíblia é muito antiga, não dá para entender, eu não sei interpretar, eu não estou entendendo nada, eu prefiro ir para a igreja e simplesmente ver o pastor falar
E pronto, mas eu abro a Bíblia, leio e não entendo porque o que tem na Bíblia, a escrita é muito antiga. É interessante que os novos convertidos leiam as Escrituras através de uma versão bíblica bem mais fácil, moderna e simples. Uma versão interessante é a nova versão da linguagem de hoje. É uma versão que faz com que você, com a ajuda do Espírito Santo, você entenda mais ainda. Porque é uma linguagem simples, fácil. Se bem que tem irmãos, né, aqueles irmãos mais antigos, tem os irmãos mais conservadores que preferem uma linguagem também mais conservadora. Mas para a gente que está chegando agora, para nós, novos convertidos, novos decididos nessa jornada do Evangelho, é muito interessante essa versão da linguagem simples, da linguagem fácil. Afinal de contas, o objetivo da gente ler a Bíblia é entender, é clarear a nossa mente como novos decididos. Outra dificuldade que nós temos é encontrar o capítulo e o versículo da Bíblia. Irmãos, pense na dificuldade quando o irmão que está lá na frente, o diácono, o presbítero, o apóstolo, o pastor, ele está lá na frente e fala: irmãos, abram a Bíblia no capítulo, vamos lá, no livro de Mateus 2, versículo 5. E aí, irmãos, você tem uma Bíblia, igual eu tenho aqui, ela tem aqui os índices, né, que a gente chama de índice aqui nesse cantinho. Deixa eu botar mais perto aqui para os irmãos verem, não sei se dá para ver. Mas a dificuldade é grande, porque nós somos novos, a gente não sabe às vezes se aquele livro que o pastor falou lá na frente, ou o irmão que esteja lá na frente, se ele falou, porque a Bíblia é dividida em Novo e Antigo Testamento. Às vezes a gente não sabe nem se está no Novo ou no Antigo, então a gente não tem nem noção aonde ir. Então eu vou soltar um vídeo aqui para facilitar a vida de vocês, assim como eu, novo convertido, como é uma técnica bem interessante para facilitar para você achar o capítulo e o versículo bíblico. Todas as Bíblias, isso é universal, todas as Bíblias, todos os livros, eles têm o que chamamos de índice, que é o indicativo do conteúdo daquele livro, certo? As Bíblias, elas têm também um índice aqui, para facilitar também a vida do cristão. Ele vai aqui no capítulo. Mas para isso, é necessário que o cristão ele tenha um pouco também de experiência para isso, né? Até para vir aqui. Porque para vir aqui, ele tem que saber também a sigla, né? As duas letras, né? A abreviatura de cada livro da Bíblia. O novo decidido, ele vai barbeirar com isso tudo. Então, a dica é o seguinte: índice, aqui está o Antigo Testamento e aqui o Novo Testamento. O que acontece? Quem está lá na frente, o pastor, o diácono, enfim, quem está dirigindo o culto, vai dizer: irmãos, abra aí no livro de Josué, no capítulo 5. Pronto. Aí você não vai procurar aqui, você não vai achar. Você não tem essa experiência ainda. Então, você vem, abriu aqui, vai no índice, aqui está Josué. Você vai na página de Josué, 313. Aí você vai aqui e procura 313. 313. 305. Veja como é fácil, irmãos. Olha. 313. Aqui é 312. Aqui não está numerada porque tem o nome do livro, mas é 313. Josué. Ele falou capítulo 5, não foi? Pronto, Josué, capítulo 5. Acabou. Se ele disser... Até porque, irmãos, tem determinados livros que vai demorar para você saber se está no Novo ou no Antigo Testamento. Então, vão nas páginas. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Irmãos, o índice é para isso. Obviamente que com o tempo, você já vai, quando falar o livro, você já sabe se está aqui. Não precisa, tem irmãos que não precisam nem isso aqui. Aliás, tem irmãos que não gostam disso aqui. Ele já vai, pela espessura da Bíblia, ele sabe onde está.
A gente não sabe ainda a sequência do livro direito. Eu, com quase um ano de evangelho, eu tenho uns que eu acho simples, tem outros que eu me bato. Eu vou aqui, eu vou no índice. Isso dentro da escola bíblica, durante os cultos evangélicos, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui, porque isso aqui é feito para isso. Você vai aqui, procura. Abra no livro de Mateus. Olha Mateus aqui, no Novo Testamento, na página 1245, ou seja, 1245. 1245, né? Aí eu vou aqui, oi. 12, não foi 1245? Foi 1245. 1245. Aqui, 1245. Se aqui é 1242, 1243, 1244, 1245. Você pode dizer, mas não tem um número não, irmão. 1245, mas tem, é porque está abrindo sempre no primeiro, mas todas as páginas são numeradas. Então é isso, irmão. A dica de hoje para facilitar a sua vida durante o culto evangélico é essa. Meus irmãos em Cristo Jesus, esse tópico ele é bem interessante. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos novos convertidos é a pressão que os amigos ou até mesmo membros da família fazem sobre eles após a sua conversão. É inclusive bem recorrente que algumas pessoas cultivem um certo receio ou preconceito com a pessoa depois que ela decide mudar de vida. Assim, os novos convertidos podem sofrer bastante quando alguns amigos ou pessoas especiais, pessoas até da família, se afastem deles. Isso pode acabar gerando um certo tipo de solidão ou um sentimento de falta de identificação. O chamado sentir-se deslocado, que é muito perigoso para desanimar um novo convertido. Além disso, a pressão das pessoas também pode contribuir para que as velhas práticas comecem a surgir novamente. O que podemos fazer então? É fundamental que os novos convertidos se cerquem de amigos genuínos e líderes que eles possam contar de forma a fazê-los sentir-se amados e acolhidos como uma família deve ser. Estar sempre acompanhando os sentimentos e pensamentos dessas pessoas é essencial para o novo convertido. E os irmãos mais antigos estar sempre ali antenado com o que está acontecendo com aquele novo convertido. Irmãos, uma maioria absurda de irmãos que se convertem, que na família é ele sozinho convertido, na hora que ele decide que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e começa a frequentar um culto evangélico, é muito comum ele sofrer perseguições dentro da sua família. Ele vai ser apontado como a pessoa da família que quer ser melhor do que as outras, porque ele passa a não frequentar alguns lugares. Ele vai ser apontado como aquela pessoa que é santinha, agora é santa, aprontou e agora é santa. Ele vai ser apontado 24 horas da sua vida. Principalmente se for uma família festeira, se for aquela família que se reúne todo final de semana para fazer festa. E esse irmão convertido, que faz parte daquela família, na hora que estiver lá organizando as festas, que daqui a pouco vai começar os comes e bebes, enquanto isso, aquele irmão novo convertido, aquele irmão novo decidido, está trocando de roupa para ir para o culto. Tem uns que ainda tem consciência, ainda fala isso, vá lá, ore pela gente. Outros riem, né? O que a gente chama de escarnecedores. Então, irmãos, os novos convertidos, principalmente aqueles quais sofrem pressão da família, é importante que aqueles irmãos mais antigos, que os irmãos da liderança da igreja que ele frequenta, dê um apoio.
é óbvio que muitos irmãos não vai saber. É aquele irmão que está chegando agora, os irmãos de repente não conhecem, mas busquem saber o que é que ele está passando em casa. Muitas vezes aquele irmão novo convertido, quando ele procura uma igreja, é porque ele já está com problema em casa. Eu lembro que meu pai falava: aquele que não aceita Jesus pelo amor vai aceitar pela dor. Então muitos procuram a igreja, muitos procuram o evangelho de Cristo, porque estão com problemas em casa, estão com problemas no trabalho, estão com problemas financeiros, estão com problemas familiares. Então, é necessário que aqueles irmãos mais antigos, aqueles irmãos mais experientes, procurem apoiar esse irmão. É como eu falei neste vídeo, é como eu falei no vídeo número 1. O novo convertido, ele precisa de apoio da igreja. Ele precisa se sentir à vontade. Ele precisa que vocês indiquem a ele, que vocês passem para ele que é importante eles frequentarem as escolas bíblicas, que é importante eles frequentarem os cultos doutrinários, e que é importante, muito importante, principalmente para aquele que está atravessando uma fase difícil, é importante ele frequentar um culto de oração. A conexão do cristão com Deus é a oração. Então, nada melhor do que um grupo de irmãos na casa de oração, orando por uma causa. Jesus disse que onde estivesse 2 ou mais falando em nome dele, ele está presente. Jesus, quando subiu para a glória, quando ele foi sentar à direita do seu Pai, ele disse que não ia deixar a gente órfão, ia deixar a gente aos cuidados do Espírito Santo. Então que essa trindade, o Espírito Santo, Jesus e Deus, faça com que essas lideranças, esses irmãos em Cristo Jesus, tratem os novos convertidos como verdadeiramente um irmão deve ser tratado dentro de uma igreja. Tá certo, irmãos? Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que os irmãos, principalmente aqueles novos convertidos, estejam acompanhando o nosso vídeo. Coloquem mensagem aqui embaixo, qual o tema que vocês querem que abordem. O nosso terceiro vídeo também vai ser direcionado a você, novo convertido, porque o intuito do nosso vídeo, Graça e Paz, é ajudar a você, novo convertido. Também sou novo convertido, não posso dar maiores informações, mas sou aplicado na palavra de Deus, busco entendimento e principalmente vou nos cultos frequentemente. Então, irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.